Senhor a Abraão. Quem disse? Senhor. A quem? Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. Se tu uma bênção, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem? Os que te amaldiçoarem. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Aleluia. A terra. Grande Deus. Oh, aleluia. Aleluia. O versículo eu leio sozinho. Amém? Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Até aí. Feche seus olhos alguns segundos. E quando eu orar, você no pensamento concorda com Deus. Dá o amém. Dá o assim seja. Para que Deus possa ouvir a nossa oração. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Deus, diante dessas poucas pessoas que estão aqui nessa noite, mas ainda assim eu me sinto na total necessidade de me humilhar perante a tua presença e dizer que sem ti eu não sou nada, e dizer que nós não poderemos sair daqui alimentados se o teu Espírito Santo, que revela o oculto e o escondido, não abrir a porta do céu nessa noite e revelar as tuas profundezas. Deus, em nome de Jesus, eu preciso do teu Espírito Santo para falar ao povo aquilo concernente à tua salvação e à tua promessa. Por isso, nessa noite, abre o meu entendimento e a minha boca, como o Senhor fez com teu servo Moisés, de maneira que ele foi e cumpriu o teu propósito. É o que eu te peço, Senhor. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Jesus. Grande é o Irmãos, Senhor. Grande. o pregador ele não tem muita coisa. O pregador ele não pode muita coisa. O pregador ele não faz muita coisa. E aqui eu falei três coisas que são impossíveis ao pregador: poder alguma coisa, ter alguma coisa e fazer alguma coisa. Mas todas as vezes que um pregador levantado por Deus, ele prega na confiança e na dispensação do Espírito Santo, e ele sabe que Deus pode, que Deus tem e que Deus faz. É por isso que ele se sente encorajado a fazer a missão. E o Espírito Santo me faz recordar a figura do nosso irmão Moisés. Quando Deus chamou Moisés como um pregador da justiça, como um pregador da sua palavra, Moisés não tinha, não podia e nem sabia. Mas Deus disse: Moisés, eu serei com a tua boca, e esse é o sinal de que tu vai e vai voltar com a vitória, e vai voltar com êxito. E Deus disse mais: Moisés disse: Senhor, eu sou gago, eu sou pesado de língua. E Deus disse: quem fez a boca do homem? Aleluia. Não foi eu, o Senhor, e esse é o sinal de que tu irás. Eu vou contigo. Grande Deus. Louvado seja Deus. Oh, E aleluia. Moisés foi seguro de que a partir daquele momento ele teve um encontro
de que a partir daquele momento ele era apenas um instrumento, e esse é o papel da igreja hoje. Só há um impedimento que impeça você e eu de ser um instrumento nas mãos de Deus. Só um: a incredulidade. Se não crê, você está impedido de ir. Mas se você crê, a Bíblia diz: crie, por isso falei. A Bíblia diz: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído, foi levado em conta para que ele fosse justo. Você quer mais? E o apóstolo Paulo fala que nós somos responsáveis a Deus pela pregação do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da promessa de Deus feita a Abraão. Aleluia. Deus fez uma promessa ao homem, e essa promessa não morreu. Por que não morreu? Saiu da boca de Deus. Nós lemos: e disse Deus, e o que Deus fala permanece para sempre. Deus disse a Abraão, e aquilo que Deus disse a Abraão encheu o seu coração, porque até hoje, por causa disso que nós lemos em Gênesis capítulo 12, que Deus disse a Abraão, nós gozamos de bens, feituras. E disse Deus a Abraão, foi o que Deus disse, Manival. Aleluia. Entenda, toda palavra de bênção, toda palavra de maravilha que Deus direcionar a tua vida, Ele vai te dar uma condição. Ele não vai te isentar de responsabilidades pessoais, porque tem coisas que quem tem que fazer é o homem, tem atitudes que quem tem que tomar é o homem. Deus poderia tirar Abraão do meio da família e transportar Abraão para onde ele queria. Verdade. Deus poderia fazer o Uber atrasar naquela época. Deus poderia fazer a água faltar, criar uma situação, e a gente fica dizendo: quando Deus quiser eu me converto. Quando Deus quiser eu mudo. Deus já te deu o conhecimento do que Ele tem na tua vida. Aleluia. E se você crer, é o ponto de partida para que você busque a mudança. Grande é o Senhor, Deus. Abraão não esperou, Abraão creu. E quem crê não espera. Quem crê toma atitudes provenientes de um coração cheio de fé. Que não crê fica: não, quando Deus quiser. Deus conhece meu coração, Deus sabe. Mas Deus disse a Abraão: sai. Abraão creu, Abraão saiu. Aleluia. Abraão não resistiu. Verdade. É por isso que as coisas começaram a acontecer na vida dele. Não era porque ele era bonitinho. Abraão só se tornou o pai da fé porque Deus se revelou a Abraão. Porque se Deus não se revelasse a Abraão, Abraão morreria incrédulo. Mas a graça de Deus que se revelou a Abraão é a mesma graça que está aqui nessa noite, se revelando a você, mostrando a bondade para você e dizendo para você que não tem nada perdido, e dizendo para você que a mesma graça de Deus manifestada a Abraão quando lhe chamou em meio à sua casa de idólatras, em meio à sua parentela pecaminosa, e Deus fez promessa em Abraão. Deus começou algo, pode acontecer com a tua vida. Deus é Deus de alianças, irmã Ivalva. Deus é Deus de alianças, irmã Maiara. Sabe o que é isso? É aliança. Isso é o símbolo do meu compromisso com a minha esposa. O verdadeiro compromisso está aqui, mas isso é uma simbologia. Quando a Bíblia diz que Deus é Deus de aliança, é porque essa aliança sai do coração de Deus para o coração do homem. E qual é o símbolo desta aliança? São as minhas atitudes de fidelidade.
Embora houve alguns impedimentos na sua vida, e existem algumas coisas que estão dando errado na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não temos feito como Deus tem mandado. A Bíblia diz que Jesus fala: olha, não é chegada a minha hora. Maria acredita e diz: faça tudo o que ele disser. Aleluia. Quando aqueles homens fizeram tudo, o que foi que aconteceu? Milagre, transformação. Quer milagre? Faça tudo o que ele disser. Aleluia. Quer transformação? Não duvide da palavra dele. Se a palavra dele disse que é boa a vontade dele sobre a tua vida, aos seus olhos pode não ser, mas lá na frente você vai ver o resultado da sua bondade, da sua palavra. Faça tudo o que ele disser. Isso é viver da confiança. Aleluia, Deus. Abraão disse, em outras palavras: estou saindo sem saber para onde eu vou, mas eu sei que eu vou debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Sabe por quê? Quem ouviu a voz sabe para onde vai. As pessoas que estão na igreja, mas estão desorientadas, sabe por quê? Precisam ouvir a voz do Senhor para encontrar direção. Abraão ouviu porque Deus falou com ele, Deus tem falado conosco. Abraão não tinha desculpas. Abraão sofreu consequências pequenas da vida de alguém que fez a vontade, mas não fez por completo. Fez a vontade, sai da tua terra. Ele saiu, mas não é só sai da terra, é sai do meio da parentela. Sabe por quê? A parentela está impedindo de buscar a Deus. Existem altares levantados que contrariam a vontade do Senhor, e Deus disse: só um altar a ser levantado é a minha, Abraão. Aleluia, Deus. Abraão saiu e levou Ló. Já ouviu essa história, Manival? Deus disse a ele: sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Ele saiu, mas levou o sobrinho. Ainda não está caminhando para o propósito. Sabe por quê? Não está fazendo tudo como Deus está dizendo. Sabe o que foi que Deus fez, Manivaldo? Só porque ele levou o sobrinho, Deus fez com que houvesse contenda entre os trabalhadores dele e os trabalhadores dos sobrinhos. E às vezes Deus usa situações para nos despertar, para que a gente venha entender aonde está o erro. Aí a gente fala: meu Deus, nada dá certo para mim, nada prospera na minha mão. É Deus te despertando. Você tem que ver onde você errou. Você tem que ver onde é que a vírgula está no lugar errado, está mudando todo o sentido da frase. Só que Abraão, ele errou tentando acertar. E aí está toda a diferença. Abraão era um homem de coração sincero. A Bíblia diz que Abraão logo detectou aquele problema. E essa é a diferença de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Quando ele tem a capacidade de detectar aonde estão os pequenos problemas disfarçados que está impedindo a promessa de ser completa como Deus quer. Deus liberou uma palavra de promessa, Deus liberou uma palavra de cura para a alma, mas existem algumas portas, algumas barreiras que estão nos impedindo de sermos sarados, que estão nos impedindo de sermos cicatrizados. Algumas portas que nós temos aberto, e Deus está dizendo: feche a porta nessa noite. E Deus está dizendo: não deixe entrar nessa noite. E cada um de nós sabemos o que é. A Bíblia diz que quando Abraão viu que o negócio estagnou, Abraão chamou Ló. Eu acho que Abraão caiu em si e disse: não, Deus não vou sair do meio de parente. Eu não posso usar o amor carnal, não. Ah, é minha esposa, é meu esposo. Deus mandou eu cuidar da minha salvação. A Bíblia fala assim: ó, como saberás, irmã, se salvará o teu marido? Como saberás, irmão, se salvará a tua esposa? A minha parte para com ela é orar e ensinar, mas não perder o meu foco. A parte dela para comigo é orar por mim e me aconselhar, mas os olhos e o coração devem estar naquilo que Deus prometeu. E o que foi que Deus prometeu? Abençoar a
ter um carro parado na garagem, na porta, mas é promessa de ver a face de Deus, promessa de que a tua descendência, através da sua vida, será uma descendência abençoada. Amém. Louvado seja Deus. Abraão era o único que poderia rejeitar a promessa, ninguém mais, porque a promessa não foi feita a ninguém, foi feita a ele. Que Deus tem na sua vida, é na sua vida. Ninguém pode rejeitar por você. Abraão era o responsável por tudo que estava acontecendo. Sabe por quê? Errou, consertou o erro. Quando ele conserta o erro, Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, tu carrega a minha bênção, que se levantar contra ti, se levanta contra mim. Agora a gente precisa de que venha um profeta para estar revelando: ah, Deus é contigo, varão. Você não sabia, veio saber hoje. Será que Gênesis capítulo 12 não abre o seu entendimento para te fazer entender que quando Deus disse a Abraão: em ti será bendita todas as famílias, nós que cremos estamos incluindo? Sabe por quê? Abraão não viu a Deus, Abraão não viu a terra, Abraão não sabia para onde ia, mas contudo confiou. É por isso que Deus disse em ti. Ou seja, da mesma forma que tu foi abençoado, todos que acreditar, tiver a mesma fé que você, serão benditos. E hoje, quem é esse povo que é bendito em Abraão? Nós não vemos a Deus. Louvado seja Deus, vivemos aqui na terra completamente pela fé. A única garantia que temos é que Deus é conosco. Mas o crente, enquanto aqui nessa terra é perseguido, enquanto aqui na terra é o esquecido como José, é o caluniado. Lembra de mim quando estiver diante de Faraó? Os homens estavam diante de Faraó se banqueteando. Lembrou de José? Mas contudo José continuava crendo. Sabe por quê? Quem teve o sonho foi ele. Quem teve o sonho não foi Faraó. Quem teve o sonho não foi funcionários de Faraó. E o sonho ali era a promessa de Deus para José, o que Deus ia fazer na vida de José. Grande Deus. Aleluia. Quem ouve a voz de Deus, irmão, confia até o fim. É verdade. José estava no cárcere, mas não estava com o coração desfalecido. Você não vê a Bíblia dar relato de José perguntando cadê Deus. Ele sabia muito bem onde Deus estava, sentado no trono, do seu lado, dentro dele, porque ele entendeu que mesmo aonde haveria possibilidade de ele perguntar onde está Deus, o espírito e a alma dele, que estava ligado com Deus, respondia isso e dizia: está comigo, porque para vencer o que eu venci, ele só pode estar comigo. Passei caminhado. Pense nisso quando você estiver passando por momentos que as lutas digam assim: ó, cadê teu Deus? Você abre a boca e diga, pense para você mesmo e diga: Deus está comigo. Deus tem uma promessa na minha vida, porque para enfrentar você, luta, problema, sozinho eu já teria desfalecido. E se eu estou aqui conseguindo pensar isso, projetar isso no meu coração, é sinal de que Ele é na minha vida e ninguém vai colocar dúvida em mim. E Abraão passou por dificuldade. Deus falou com Abraão: vai para a terra, sai aí, vai, anda aí, que eu vou te guiar. Deus guiou Abraão, direcionou Abraão até onde? A terra prometida, a terra de Canaã. Só que quando chegou lá, veio fome a terra. Olha que coisa. Abraão tinha tudo para dizer: cadê Deus? Abraão tinha tudo para desacreditar e dizer: não foi coisa na minha mente, eu ouvi uma voz. Mas ele tinha convicção de quem é que falava com ele. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Jesus disse: olha, João, no meio de vós está quem vós não conhece, e é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Deus. Você precisa conhecer mais a Deus. Eu preciso conhecer mais o Deus que nós servimos, para parar de pôr Deus à prova. Porque você tem que entender que quando Deus nos faz promessa, a Bíblia diz que temos que nos gloriar também nas tribulações. Porque a tribulação
O apóstolo Paulo diz que nós não fomos chamados somente para crer, mas para sofrer por Jesus. Grande Deus. Queremos a promessa, mas não queremos sofrer por Jesus para alcançar a promessa. O apóstolo Paulo diz que seríamos perseguidos, seríamos escarnecidos, mas teríamos a promessa de Deus na nossa vida acontecendo. E Abraão vai para a terra de Canaã e chega lá, tem fome. O que é que Abraão faz? Abraão faz o que Deus não mandou, vai para o Egito. Egito simboliza mundo. E seja lá aonde você esteja, e esteja com problemas, mas se foi ali que Deus te colocou, não vá para o Egito, continue lá. A Bíblia diz em Manivalda que Deus disse a Abraão: vai para a terra. Abraão foi, chegou na terra, teve fome. Abraão por conta própria desceu para o Egito. Mas será que Deus que mandou ele ir, ia deixar ele morrer lá? Não ia sustentar ele lá? Mas nós estamos acostumados a confiar em homens e não confiar em Deus. Ah, mas o homem está lá, agora eu me sinto tranquilo. Não, tem uma concessão de segurança aqui, eu me sinto tranquilo e esqueço que tem anjos ao meu redor. Esqueço que são os anjos que acampam ao redor dos que atendem a mandato do Deus eterno. Aleluia, Deus vive. Abraão desceu, sabe o que aconteceu? Chegou lá, quase que a mulher dele é estuprada. Abraão desceu, chegou lá, ele ainda precisou usar de disfarce. Olha, disse que tu é minha irmã, embora fosse irmã longe dele. Disse que tu é minha irmã, porque se tu disser que é minha esposa, vão me matar e vão ficar com tu, sabe por que esse medo? Porque estamos fugindo da direção que Deus mandou. E quando a gente foge da direção que Deus mandou, vem medo, vem frustrações, vem traumas, vem dúvidas, vem indecisões, o pecado entra. Sabe por quê? Saímos do caminho para olhar o que tinha no corpo do leão morto, como Sansão. Louvado seja Deus. E é um grande perigo, irmãos. Aprenda, ouça. Se você ainda não ouve a voz de Deus, ainda não tem direção para a tua vida, ouça aqueles que Deus levantou para conduzir a sua vida. Aleluia, Deus. Ouça aqueles que Deus levantou e capacitou para te instruir na palavra. A Bíblia diz: creia nos profetas e prosperarás. Grande Deus. E Abraão ouviu a voz do Senhor, consertou os erros e voltou para a terra. Louvado seja Deus. E você precisa fazer como Abraão, sabe por quê? Todos que são filhos da promessa podem errar, pode, como Abraão, mas retornam para o caminho, retornam para onde Deus quer. Busca se desprender, detecte o que é que está sugando a sua força, detecte o que é que está tentando barrar o teu caminho e deixe a sua mente desimpedida, o teu coração desbloqueado. E você vai caminhar com segurança. Você vai entender que seu marido, sua esposa não é o problema. O problema é que o seu foco não está 100% nas promessas. Sabe por quê? Estamos falando de um homem que acabou de perder o seu pai, Abraão. Pouco antes o pai dele tinha morrido. Ele poderia dizer: Deus, estou sozinho na terra, meu pai morreu, é isso, aquilo outro, inventar mil e uma desculpa para não ouvir a voz de Deus e trilhar o caminho da promessa. E eu digo a você, não vai acontecer de qualquer jeito. E isso não é uma profecia que eu estou lançando, é porque eu conheço a palavra. E só acontece quando de um lado você se dispõe a renunciar. Abraão teve que renunciar da casa do seu pai. Abraão teve que renunciar às suas vontades por causa da promessa. É pouca coisa a promessa, então fique com as suas vontades. Agora a nossa vontade vai nos conduzir ao inferno, porque a promessa de Deus é a vontade de Deus. Deus tem uma promessa na nossa vida, e essa promessa não é somente para nós, é para nós e para toda a nossa descendência.
existência. Creia no Senhor Jesus e será alcançado a sua casa. Aleluia, Deus. Mas primeiro mostre para Deus que você tem foco naquilo que Ele falou. Deus, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas antes eu amo a tua promessa. Grande Deus. Porque antes de minha esposa, Deus já tinha comigo a promessa. Eu no ventre da minha mãe, eu já tinha a promessa de Deus. A Bíblia diz que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. O salmista diz no Salmo 139, quando eu era uma substância sem forma, no ventre da minha mãe Deus me conhecia. E Deus não te chamou para o teu coração estar no teu esposo, na tua esposa, no teu pai, no teu filho, na tua mãe, ou em qualquer coisa que venha impedir a promessa de acontecer dentro da tua casa. Porque vai acontecer através de você. Você é a porta de Deus. Você é o instrumento que Deus quer usar na tua casa, no teu bairro, na tua rua. E Abraão, onde passava, levantava altar ao Deus do céu. Aonde passava, Abraão louvava e exaltava o Senhor. E aí você vai ver Abraão com a sua descendência sendo abençoada. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos esses que vieram de Abraão. E Deus disse a Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como é que em Abraão nós somos benditos hoje? Através de Jesus. Porque Jesus veio de Abraão. E através da salvação de Jesus nos trouxe na cruz, nós gozamos das mesmas pisadas de fé que Abraão gozou. Porque a promessa que Deus fez a Abraão, a terra que Deus prometeu, fisicamente foi a terra de Canaã. Deus prometeu, Deus cumpriu. E o que Deus nos promete em Cristo é a salvação da nossa alma. E o que é que Ele diz? Ser, pois, uma bênção para nós. E se nós lutarmos contra os nossos desejos como Abraão, se nós nos desfizermos de todo impedimento como Abraão, as bênçãos de Deus em Cristo irá nos alcançar. As bênçãos de Deus em Cristo que está sobre a nossa vida permanecerá, porque Deus só é conosco enquanto nós formos com Ele. Aleluia. A Bíblia diz: se o deixarmos, Ele nos deixará. Se o negarmos, Ele nos negará. Mas se formos infiéis, Ele continua fiel para nos dar quantas oportunidades for preciso para nos trazer para o caminho. Abraão pecou, levou Ló. Deus disse: Abraão, tu foi infiel, mas eu continuo fiel e te dou mais uma oportunidade, volta. Abraão foi para o Egito e lá usou de disfarce. Deus disse: Abraão, tu pecou, desceu ao Egito, foi infiel, mas eu sou fiel, volta. Seja qual for, Deus é Deus de oportunidade. Seja qual for que você, a sua luta, o teu pecado, o teu problema, saiba que existe um Deus que te fez promessa, e por amor a Ele, porque a sua palavra não volta atrás, é Ele que te toma com o braço forte e te dá força para vencer. Mas seja como Abraão, focado na promessa. Não deixe o tempo apagar a promessa que Deus fez. Deus disse a Abraão: Abraão, te darei um filho. Sabe quanto tempo se passou isso? 25 anos. Quem tem promessas aqui que Deus fez e já tem 10 anos, levanta a mão. Quem tem promessa que Deus fez já há 10 anos atrás, levante as mãos se você tiver. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, já tem mais de 20 anos? 30 anos? Então a Sheila que superou Abraão, porque Abraão esperou 25 anos, a senhora está esperando quanto? Há 32 anos. Pronto, eu acredito que Deus há de cumprir. Sabe por quê? Ele cumpriu Abraão. O que é que eu digo? Ande nas pisadas que Abraão andou, e a bênção chegará para a tua casa. Porque se foi Deus
Deus disse a Abraão: olha, Abraão, te darei um filho. A Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança, esperou contra o tempo, esperou contra o desânimo, esperou contra as impossibilidades, esperou contra tudo, para no fim experimentar que Deus é fiel, que agindo Ele ninguém impedirá, que Ele não é homem que minta e nem filho do homem que se arrependa, para experimentar que antes que houvesse dia, Ele já era, e não há quem possa fazer nada escapar das suas mãos. Ele é Deus, Ele é o Senhor de Abraão, e Ele quer ser o Senhor da tua vida. Aleluia, Deus. Tenha certeza que Ele não vai se esquecer da promessa que Ele fez a você, seja de restauração, seja de acrescentação, seja de libertação, seja do que é que você pense que possa ser possível, apenas seja uma bênção, apenas queira. Olha o sentido dessa palavra, queira, é algo que nasce em você, deixe o desejo, queira fazer a vontade de Deus, porque o homem decide querer ou não querer fazer. Abraão quis, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão quis sair, e o resultado, sabe o que foi? Experimentou o poder de Deus na vida dele. Abraão viu que Deus era com ele. Se coloca de pé. Abraão viu que Deus não era um homem. Aleluia. Abraão viu que Deus não era o seu pai. Quem tinha uma herança morreu. Quem foi que gozou as heranças? Os irmãos de Abraão. Mas Jesus morreu, e quem goza a esperança é aquele que permanece com a fé firme no Senhor Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Eu estou um pouco